Paz do Senhor Jesus, que bom estar com vocês em mais uma noite para a gente estar aprendendo mais a palavra de Deus, né? E chegamos já à metade do trimestre, né? Já estamos na lição de número 7, na metade do trimestre já, e já deu para a gente ter aprendido algumas coisas com relação à nossa fé cristã, né? E a lição que a gente vai estudar essa semana é a lição de número 7, dia 16 de fevereiro de 2025, as naturezas humana e divina de Jesus. Nosso texto áureo vai dizer mesmo assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9 e 5. A nossa verdade prática vai dizer: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Aí tem aí a nossa leitura diária, logo após tem a nossa leitura bíblica em classe, que aí está em Romanos 1, de 1 a 4, Filipenses 2, de 5 a 11. E vai dizer mesmo assim, Romanos 1, de 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O objetivo específico da lição: primeiro, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Segundo, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo. E terceiro, identificar o perigo dessas heresias hoje. A palavra-chave é natureza. O primeiro ponto da nossa lição: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O segundo ponto: as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E o nosso terceiro ponto: o perigo dessas heresias na atualidade. E a conclusão. Hoje é a lição de número 7 e esse foi o corpo da nossa lição de hoje. Mas antes da gente continuar aqui a lição, deixa eu mandar logo aquele momento de saudação para eu não esquecer. E aquela colinha de sempre, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu mandar aqui essa semana aqui um momento de saudação bem caloroso e bem especial para minha amiga Betânia e seu esposo, né? E seus filhos. Eu vou pedir perdão a Betânia que eu esqueci o nome do filho mais velho dela, mas coloquei aqui o Abner, né? Que a gente tivemos na festa ali de Abner. Rapaz, foi uma festa, fechou a rua. Nem o filho do presidente fechou a rua. Abner, a gente foi para a festa de Abner, foi uma festa abençoada aí, né? O filhinho da nossa irmã Betânia, né? Então um abraço aí para essa família aí que tem acompanhado também o canal. E Betânia diz que toda vez que ele que coloca lá, os meninos ficam: olha mãe, aquele irmão que canta, aquele irmão lá da igreja. Fica lá acompanhando também o EBDcast. Então um abraço bem carinhoso e um beijão para vocês. Deixa eu mandar também aqui um abraço aqui também para essa família aí também, que a gente tem um carinho muito grande, que é Iago, Lane, Valéria e a princesa Júlia, também aí da congregação de Mangueira Torre, Betânia da congregação de Vila da Prata, Iago, Lane, Valéria e Júlia da congregação de Mangueira Torre. Deixa eu mandar também um abraço aqui para outra família aqui também muito especial, e não poderia deixar de apresentar também aqui e mandar esse momento de saudação, que é o nosso dirigente da campanha de Mangueira Torre, né? Nosso irmão Caio, juntamente com a sua esposa, a irmã Tassiana, e também as nossas princesas, né? Kailane, né? Nossas lindas sobrinhas aí, Kailane e Mariana. Então tá aí
um momento de saudação e um beijão aí no coração de vocês aqui do canal EBDcast. Então, vamos embora, o professor já está na mesa. Professor, a gente chegamos metade já do trimestre, né? Nós estamos aí na lição número 7 e só fazendo uma revisão, a gente estudou na primeira lição, professor, a respeito do conceito geral, né? Das heresias, e o senhor fez um apanhado geral explicando o que a gente ia estudar no decorrer da lição, né? Na lição de número 2, a gente estudou o conceito que foi a lição Somos Cristãos, né? O conceito judaizante a respeito das tradições, dos credos, sim, a palavra é essa, como pré-requisito para a salvação. Na lição número 3, a gente estudamos aí, né, e a palavra interessante aí dentro da lição número 3 foi a respeito do docetismo, né? Que é a ideia a respeito de que Cristo era apenas aparente, né? Apenas uma aparência, não tinha esse corpo, né? Na lição número 4, professor, a gente estudou heresias contra a Trindade, que foi o unicismo, né? Negava a Trindade. Lição de número 5, estudamos sobre a respeito do arianismo, né? Que negava a divindade de Jesus. Jesus não era divino. Lição de número 6, que foi a lição da semana passada, a gente estudou a respeito do subordinacionismo, né? Que é a respeito desse Deus, desse Cristo que é subordinado à pessoa de Deus Pai. E na lição de hoje, a gente vai estudar sobre o nestorianismo, né? Essa doutrina que defende que há uma separação tão grande entre as duas naturezas, que eles acreditam até que é duas pessoas, né, professor? E o senhor falou nisso também no primeiro, se eu não me engano, parece que foi na primeira foi na segunda aula, que o senhor falou a respeito de todos esses conceitos. E essa de hoje é sobre a história, né, que é um arcebispo lá sírio. Então, o senhor está aí já na bancada aí para esclarecer para a gente a respeito dessa doutrina que nós vamos estudar hoje, né? E a gente tem algumas coisas aqui também que eu coloquei aqui, mas no decorrer aí da lição, a gente vai perguntando aí para o professor e respondendo. Então, professor, seja bem-vindo mais uma vez, está de volta à bancada e estamos prontos. Saúde, meus compadres, Senhor. Quero agradecer, Jefferson, mais uma vez para estarmos aqui mais uma vez participando aqui desse canal. Amém. Para estarmos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, discutindo esses temas tão importantes que essa lição tem nos fornecido nesse primeiro trimestre de 2025. Lições preciosas, e você fez muito bem em fazer essa retrospectiva dos desafios que a igreja enfrentou logo no início da sua história, nos primeiros 5 séculos, né? Esses grupos que foram surgindo, que se tornaram opositores da verdadeira doutrina bíblica, e isso se constituiu um grande desafio para a igreja, para os apóstolos e depois para os pais da igreja, que foram se constituindo no decorrer da história da igreja. É importante a gente meio que citarmos aqui, você citou alguns, eu quero citar esses grupos que surgiram, não é, durante esse período todo. Como você disse muito bem, nós já estamos na 7ª lição, e é importante que o professor, quando for dar aula, fazer essa retrospectiva, fazer esse apanhado geral, para então o aluno possa assimilar melhor todo o conteúdo que foi ensinado até esse momento. Claro que não perder tanto tempo, mas uns 10 minutos ou 5 até, é necessário fazer esse apanhado geral, para que o aluno possa se apropriar ainda melhor desses conceitos, né, que a lição tem trazido para a gente. E são muitas palavras que a maioria das pessoas não estão acostumadas a ouvir. Esses grupos que a lição está apresentando, para muita gente é novo, então é importante que o professor possa estar apresentando esses grupos novamente, apresentando os grupos, as doutrinas principais, que é a grande finalidade, né, principal é o ensino da doutrina, e os grupos que se levantaram em oposição ao ensino da sã doutrina, né, da doutrina ortodoxa, que é a correto ensinamento da palavra de Deus. Então, o primeiro grande desafio que a igreja encontrou foi os judaizantes, como você muito bem citou. E os judaizantes, ainda ali no meio da igreja apostólica, no primeiro século, né,
foram aqueles opositores que queriam sim fazer com que os irmãos, nesse caso gentios, os irmãos que não eram judeus, se submetessem à circuncisão como pré-requisito, né, da salvação. E já o apóstolo Paulo e Pedro, logo depois, e também o grande debate do concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, que foi então um grande divisor de águas para poder então definir o que era o judaísmo e o que era o cristianismo de fato, e pôr então ali aquela linha determinante para poder então separar as duas coisas, que são duas coisas distintas. Judaísmo e cristianismo são duas religiões diferentes, com demandas diferentes, embora que o cristianismo seja herdeiro do judaísmo, mas é uma outra coisa, né? Como a gente estudou lá na lição número 2, né? Que somos cristãos. Então, o primeiro grupo que se levantou contra o verdadeiro ensino da palavra de Deus, tanto é que Paulo chamou os judaizantes de um outro evangelho, considerando aquela interpretação não uma interpretação correta da Escritura. Então, esse foi o grande primeiro desafio. Depois, ainda no meio desse mesmo período, primeiro século, nós enfrentamos, os pais da igreja enfrentaram o perigo do gnosticismo, né, que estava alastrando-se por toda aquela região da Ásia Menor, em virtude também da grande influência que havia do helenismo, né? E o helenismo meio que era a estrutura cultural de todo o Império Romano. Então isso fez com que João escrevesse acerca do verbo, João capítulo 1, lá no prólogo, defendendo então a deidade de Cristo. E nós vimos aqui o perigo que o gnosticismo trazia para a igreja, porque ele renegava a humanização de Jesus. E se Jesus de fato se tornasse homem, ele seria mal. Muito ao contrário daquilo que João estava ensinando, não só João, como Paulo, Pedro e todos os outros apóstolos estavam ensinando, que era necessário que Jesus viesse para que a gente pudesse ter a redenção. Isso. Porque se ele não tivesse se humanizado, nós não poderíamos obtermos a salvação, né? Então era necessário, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão para pecados. Então era necessário que ele viesse e se sacrificasse, morresse e ressuscitasse para que a gente pudesse garantir a vida eterna. Além desse grupo, como você muito bem citou, foi o docentismo, que é a ramificação também do gnosticismo, que bebe ali também, porque afinal de contas eles negavam essa humanização de Jesus, e alguns até acreditavam que Jesus, até uma certa divindade de Jesus, mas desde que eles não tomassem a forma humana. Então, acreditavam nessa aparência, né, de Jesus, e não nessa manifestação corpórea, como você muito bem diz aqui. Além disso, mesmo dentro desse mesmo contexto que a gente estudou, dentro do unicismo, viu o unicismo, na realidade, né, do docentismo. O docentismo é herdeiro de uma outra má interpretação da doutrina sagrada, que nós estudamos aqui, que foi o monarquianismo. Isso. E o monarquianismo tem duas vertentes. A gente estudou aqui no decorrer da lição, que nós estudamos aqui duas correntes do monarquianismo, que foi o monarquianismo dinâmico e o monarquianismo modalista. Daí veio a ideia de modo, de representação de um, né? Daí vem o unicismo, que olhava Deus apenas como um, e as pessoas da Trindade não eram pessoas, né? Era quase que apenas atributos de Deus, como acreditava aqui o monarquianismo dinâmico. Já o monarquianismo modalista acreditava que Deus era um só, e se manifestava nas três pessoas, como fosse Deus se revestindo como fosse uma fantasia do Pai, uma fantasia do Filho, uma fantasia do Espírito Santo, ou uma roupa, né, que se apresentava, como a gente falou aqui, a apresentação no Antigo Testamento como Deus Pai, no Novo Testamento como Deus Filho, e hoje se representa ou se apresenta como Deus Espírito Santo. E esse é o perigo do modalismo, né? Ele reuniu todas as três pessoas da Trindade em um único ser, e não
separando as pessoas, mas juntou todas as pessoas em um único ser. Inclusive, ele faz até o exemplo da água, né? Que é um exemplo até perigoso, Isso. né? Dos 3 estados ali da água, né? Sólido, líquido e gasoso, né? E a gente sabe que a Trindade é um único ser divino, mas 3 pessoas distintas. Só que eles reuniam as 3 pessoas em uma só pessoa, né? Na realidade são 3 pessoas distintas. E como você disse muito bem, todo o exemplo que faz uso para exemplificar e explicar a Trindade, a gente viu que naquela lição, não é eficaz. Isso. E sempre é perigoso, porque nós estamos tratando de Isso, Deus, né? Verdade. E Deus é todo poderoso e não há nada na Terra que possa exemplificá-lo, né? A nossa mente é limitada para entender esses mistérios que só referem-se a Deus. Além desses, nós estudaremos hoje, como você muito bem disse, o nestorianismo. E, além disso, nós teremos na próxima lição, e depois a gente pode dar até um certo espóliozinho, do apolarianismo, de Apolônio, né? Então, Apolônio irá desenvolver a próxima corrente que iremos estudar na próxima lição. Claro, e é importante a gente dizer, Jebs, que a igreja não ficou passiva diante desses movimentos heréticos, né? A igreja, muito pelo contrário, ela levantou suas bandeiras e começou a se defender. E a forma pela qual a igreja usou para defender a ortodoxia bíblica foram os concílios. Isso. Tanto é que nós iremos tratar de alguns deles hoje, dessa lição, da lição número 7. Eu quero citar aqui os primeiros 7, que inclusive 2 desses a lição vai tratar hoje. O primeiro concílio universal, o primeiro concílio ecumênico, foi o concílio de Nicéia, de 325, nós tratamos aqui dele, que tratava sobre o debate entre se Jesus tinha a mesma natureza divina do que o Pai. Então, a grande discussão se Jesus e Deus tinham a mesma natureza ou não. O primeiro concílio de Constantinopla, que foi 381, a gente vai tratar também dele aqui. Depois teremos o primeiro concílio de Éfeso, que será 431. O concílio de Calcedônia, que será tratado hoje, 451. O segundo concílio de Constantinopla, 553. O terceiro concílio de Constantinopla, 680. E o segundo concílio de Nicéia, 787. Serão esses primeiros 7 concílios. Seria um 8º se a gente contar com o de Jerusalém, né? Isso. Só que, como eu falei lá na aula que a gente estava tratando sobre o Concílio de Jerusalém, o Concílio de Jerusalém é considerado como um sinodo. Então, seria uma reunião de caráter menor. Não de importância, mas é porque ele tinha uma característica mais regional. E, por isso, ele não é considerado como um grande concílio ecumênico, como esses são considerados. Mas o primeiro concílio é considerado como concílio porque ele foi a primeira grande reunião que reuniu os líderes da igreja para poderem deliberarem acerca do posicionamento da igreja referente aos grupos que estavam surgindo, nesse caso seriam os judaizantes, que estavam colocando em xeque as principais doutrinas da igreja, usando inclusive as tradições judaicas como pré-requisito para a salvação, como a gente viu aqui na lição de número 2. Então veja, a igreja, diante de todos esses movimentos que foram surgindo, não ficou passiva. E a gente vem estudando todas essas lições. Sempre tomou uma atitude, né? Sempre estava ali, levantando sua bandeira, combatendo as heresias. E qual a melhor forma de combater as heresias? Através do conhecimento da doutrina, através do conhecimento da Escritura. Então, a Escritura sempre será a nossa melhor arma, nossa melhor ferramenta para a defesa contra as heresias. E os concílios nos demonstram isso. Toda a doutrina bíblica, a gente falou isso desde a primeira edição até esse momento, toda a doutrina bíblica, toda a doutrina sã, eficaz, né? Ortodoxa. Né? Ortodoxia significa ensino correto, né? Ensino correto, no que refere-se àquilo que a Sagrada Escritura está defendendo. Ortopraxia é a conduta correta. Para que a doutrina correta tenha eficácia na nossa vida, é preciso de uma ortopraxia, que é uma conduta correta. Um ensino certo, ortodoxia, mas agregado a uma ortopraxia, que é uma conduta
correta, né? Então os apóstolos, logo na igreja, no primeiro século, tiveram esse posicionamento de defender a sã doutrina. Paulo fez isso muitas vezes, a gente vai ver também. Pedro, Tiago e os demais apóstolos tiveram sempre a preocupação de estar ensinando a verdadeira doutrina que Jesus nos legou. Deixou, né? E os apóstolos então passaram adiante, assim como os pais da igreja, seja os pais capadócios, seja os pais apologistas, e também dentro desse conjunto, né, a teologia patrística, que se espalhou por toda a Idade Média, que surgiu como um elemento de defesa da nossa fé. Então é importante que o professor faça esse apanhado geral primeiro, para que aproxime mais os alunos, e a gente tem percebido as dificuldades, as muitas dificuldades referente ao contato com essas palavras, muitas palavras que os irmãos não estão ainda habituados em ouvir, mas que à medida de um novo conhecimento vai se demonstrando, é importante que o professor vá explicando termo a termo, a fim de que todo mundo fique ambientado com o conteúdo da lição. Né? Pronto, professor, o senhor estava falando aí, e eu não posso deixar de falar isso aqui, porque é o que a gente vê na prática, no dia a dia, né? Inclusive o senhor acabou de falar essa frase aí, e foi justamente o que a gente vem observando também quando a gente está na sala de aula, tanto escutando como passando algum ensinamento na sala de aula. A gente de fato também observei, professor, que de fato esse assunto é um assunto novo para muita gente. É claro que a gente sabe que como a igreja está sempre se renovando, há sempre chegando membros novos, ou de outro segmento religioso, ou pessoas que são novo convertido, né, que vai chegando. Mas a gente também observou também, professor, nesse período que a gente está estudando essa lição, que de fato, como o senhor bem colocou no início, é um assunto que até para pessoas que estão antigas na igreja não tem conhecimento dessas doutrinas, de todo esse sistema que a gente está falando a respeito dessa lição. E observando isso, não tem como a gente também deixar de abordar aqui que também o que está faltando também, professor, na verdade, é o ensinamento. Porque pouco a gente vê também estudo bíblico trazendo essa realidade para a igreja. Se a gente observar, a última vez que a gente teve uma lição dentro desse segmento, faz tempo que a gente tem uma lição. As lições, elas às vezes é muito voltada ali mais a uma lição devocionalista ali, mas de fato esses assuntos, que de fato é o assunto que a igreja precisa, que é a base da fé cristã, relacionada a isso. Quando a gente fala dessa lição, a gente vai falar também outra lição, outro assunto que é muito difícil ser debatido, né, os pregadores citar, o Apocalipse, assuntos sobre a escatologia, assuntos que de fato assuntos que a igreja precisa ter mais contato, até para os antigos, tanto para os antigos como para essa classe que está chegando, né? Essa juventude, tanto os jovens como essas pessoas que estão ingressando no Evangelho, né, e estão aceitando Jesus. E de fato, e a gente sabe, eu digo isso aqui com muita firmeza, que a gente sabe que muitos deles não tiveram nem, de fato, nem o mínimo aqui desse assunto aqui do discipulado. A gente sabe que muito pouco é falado isso no discipulado, e de fato isso aqui é o que vai, é o que está no livro da declaração de fé. A gente precisa estar dentro desse assunto. Então a gente observando esse período que a gente está estudando a lição, claro que eu vou dizer isso aqui, irmãos, com muita humildade, e eu quero que os irmãos entendam, mas tem coisas que a gente até evita falar na classe, porque se a gente falar, aí é que o aluno vai se perder mesmo, ele não está familiarizado com o assunto, né? Então, o que eu quero trazer aqui é que, de fato, está faltando também um pouco de os líderes procurar trazer mais um ensinamento a respeito dentro dessa temática, dentro da fé cristã, né? Pegar tudo isso aqui que foi colocado, isso aqui é assunto que tem que estar sempre se falando na doutrina. Eu estava falando lá com o presbítero que teve escalado na doutrina agora há pouco, esses dias atrás, na Prata,
E eu estava falando justamente isso, que às vezes a gente espera no culto de doutrina, né? E esse tipo de assunto, que é a doutrina é para quê? A doutrina é justamente para isso, para colocar, né, a fé, trazer esse fundamento dessa fé cristã ao membro. A escola dominical serve para isso. E às vezes a gente não vê isso sendo falado na escola dominical. Se a lição não trouxer uma lição nesse ponto, e às vezes até a lição vem, mas o professor, né, está despreparado para trazer a lição, porque nem ele também está familiarizado com o assunto. E eu não posso deixar de falar isso aqui, até porque a temática aqui do canal é sobre a EBD, e eu deixei claro desde o início que a gente ia falar muito sobre isso, o que é que precisa ser melhorado na escola dominical, qual os pontos, né, os pilares que a gente precisa ajeitar para que de fato o aluno seja edificado na palavra. E como o senhor falou, e de fato a gente vem observando isso, essa dificuldade, e a gente às vezes, eu digo por mim, isso aqui eu vou dizer por mim, eu sei que a dificuldade do professor e de muitos outros professores, que a gente passa a semana todinha estudando a lição, mas quando a gente chega no domingo para aplicar a lição, a gente não dá, professor, vou dizer, a gente não fala nem 20% do que a gente preparou, porque a classe não está preparada para ouvir. Aí a gente tem que fazer um contorno medonho ali para explicar algumas coisas, porque de fato o aluno não está preparado, e que se a gente for falar, ele vai sair mais perdido do que... E a intenção é a gente esclarecer o mais, né? Trazer o esclarecimento mais fácil que seja para ele entender, né? Então a gente de fato vê essa dificuldade na sala de aula. E ainda bem, Jefferson, que a lição trouxe, né, esse tema, para que a gente possa estar mais por dentro desse tipo, dessa característica desse ensino, e ambientar ainda o aluno que ainda não está acostumado. Esse será o desafio, né, dos professores, que é aprender. E rapidinho, antes do senhor concluir, professor, uma coisa aqui que a gente observa, que de fato eles têm interesse em aprender. É tanto que quando a gente começa a falar do assunto e o dirigente vai lá e toca na campainha, eles ficam, mas rapaz, estava tão bom, já acabou. E eles de fato estão ansiosos para os próximos domingos, as próximas lições, porque de fato o assunto é gostoso. Mas o que é que eu estou querendo trazer aqui? O que está faltando de verdade também é a liderança, trazer mais esses assuntos, aproveitar a doutrina, aproveitar a escola dominical e trazer de fato, porque a igreja quer aprender, a igreja gosta da palavra, não tem quem não gosta da palavra, porque a palavra ela promove isso, ela promove essa curiosidade, ela promove, quando você traz de fato a palavra genuína, é impossível que um cristão não fique com sede de escutar a palavra. Isso é o próprio Cristo que disse isso, é impossível você beber dessa água e você não querer tomar dela de novo, como aconteceu na mulher lá no poço lá. Jesus deu só um pouquinho de água, a mulher já ficou toda e saiu tão alegre com aquela água. E o que é isso? É a palavra. E a gente observa nos alunos que eles fica querendo aprender mais, mas de fato são coisas que para eles ainda são muito assunto novo, né? Mas é isso aí, professor. Continue aí, viu? Esse será o desafio do professor, né? Afinal de contas, de todos nós como um todo, para estarmos nos ambientando melhor ainda dentro desse conteúdo. Mas a lição de hoje, que se trata justamente as natureza humana e divina de Jesus, essa lição está dialogando diretamente com as demais lições, desde a lição de número 7, né? Sim. Lição de número, ou melhor, lição de número 3, que falamos aqui sobre né? a encarnação, e depois tratamos da lição de número 5, Jesus é Deus, e a passada, a lição de número 6, Jesus é igual com o Pai, e tratamos de uma forma indireta também na quarta lição, quando falou de Deus é triuno, sobre a pessoa de Jesus também, como uma pessoa distinta, fazendo parte desse único ser, que é formado de Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então, hoje, essa lição trata de um assunto importante, meio que já vem trazendo para que a gente possa recordar tudo aquilo que já aprendemos sobre essas duas naturezas. Por muito tempo, como a gente viu aqui, houve muito debate sobre essas duas naturezas de Jesus, a ponto de dizer, como o Nestor, né, que ele coloca aí na lição como Nestório, mas o Nestor
acreditava, porque ele estava preocupado em fazer uma discussão que não caísse, vamos dizer assim, dentro de um politeísmo, mas ele acabou fazendo uma interpretação equivocada, né? Quando ele diz que Jesus, as duas naturezas de Jesus eram duas pessoas, não é? E o problema disso é que ele usa o termo ali como fosse a amalgamada, né? Amalgamada, que é a junção de dois elementos, não é? A ideia do hibridismo de dois elementos. Não é a união. Verdade. Não é a união, mas é a mistura, de dois elementos. E essa mistura não consegue representar aquilo que Jesus é, porque não há misturas das duas naturezas de Jesus. É duas naturezas em um único ser, e não duas pessoas, como na história eu queria acreditar. Aquilo que o senhor sempre fala, que é a respeito da união hipostática, né? A união dessas duas. Ele usa aqui o termo latino, né? Unio personalis, que é a união de duas naturezas, né? Em Cristo, né? Ou a palavra grega, que eu prefiro, que é a união hipostática, né? A união das duas naturezas, em um único ser, em Jesus. Jesus é completamente homem e completamente Deus, né? A gente antigamente gostávamos de usar muito aquele termo, né? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Sobretudo dentro do movimento pentecostal é mais comum. Mas eu prefiro usar o termo que Magreve gosta de usar, dizer que ele é completamente homem e completamente Deus, né? Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E essas duas naturezas, são duas naturezas e não duas pessoas. Então a lição começa já defendendo isso categoricamente, né? Nós temos aqui, na verdade prática, dizendo: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem, fazendo automaticamente essa distinção. Então, quando a gente trata aqui justamente dessa natureza, falando também da natureza humana de Jesus, o comentarista faz jus aqui e cita Romanos capítulo 1, né? Está aqui, inclusive, a leitura em classe, como você muito bem leu aqui, capítulo 1, versículo número 3, que ele diz assim: acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Aí, versículo 4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, veja, ele já começa a falar dessa descendência de Davi, mostrando a natureza humana. Então, essa natureza humana. Ele, como Paulo diz aqui, né, em Filipenses, a gente já havia lido esse texto nas duas ou três lições anteriores. O capítulo 2, versículo 5 até o 11 aqui de Filipenses, Paulo dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos do que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aí começa a mostrar aqui que Jesus se fez homem. A gente tratou desse texto aqui porque fala dessa humanização de Jesus, essa natureza humana de Jesus, mas também fala dessa natureza divina. Ele está falando aqui muito claro que ele se despojou da sua glória, mas não da sua divindade. A gente já tratou isso aqui lá nas lições anteriores, na encarnação do Verbo, por exemplo. A gente já tratou esse tema de uma forma mais clara, dizendo que Jesus, ao tomar uma forma humana e se esvaziar da sua glória, ele não deixou de ser Deus. Ele não fez uso
plenamente de todas as suas prerrogativas divinas, mas ele não deixou de ser Deus. Ele foi completamente Deus, ele é melhor, não foi não, ele é completamente Deus e completamente homem. Então essas duas naturezas estão sempre contidas em Jesus, que é uma pessoa só. Inclusive, dentro desse ponto aí, professor, eu estava dando uma olhada a respeito justamente de Franz Delitzsch, que é o alemão, e ele justamente nesse texto de Filipenses 2, 6 a 7, ele acredita que Jesus, ao assumir a forma humana, ele diz que Jesus abriu mão dos seus atributos divinos. Isso não é verdade, isso não existe. Ele não abriu mão dos seus atributos divinos como ele assumiu a forma humana. Então, estava dando uma olhada a respeito desse Franz Delitzsch, é um estudioso alemão, e ele pontuou isso na sua obra, que quando Cristo assumiu essa forma humana, ele abriu mão dos seus atributos divinos, e isso não é bíblico, né? Verdade. O próprio comentarista da lição nos dá esse esclarecimento, dizendo que Jesus recebeu a adoração, que ele repreendeu o mar, que somente Deus tinha esse poder e ele se revelou, perdoou pecados. Então, ele viveu em harmonia com as suas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, né? É importante dizer que Jesus veio como homem. O nascimento de Jesus é uma ação do Espírito Santo no ventre de Maria, né? E ele nasceu sem a contribuição nenhuma de José, mas como já defendemos aqui, a concepção virginal de Jesus. E Jesus, ao nascer, nasceu sempre com essas duas naturezas. Justamente. Né? Então, como Deus, ele não deixou de, como um homem, ele não deixou a sua natureza divina e dialogou e viveu harmoniosamente com essas duas naturezas em todo o seu ministério. Só que a igreja, naquele momento, vem sofrendo, como a gente falávamos anteriormente, oposição de alguns grupos em uma má interpretação, como foi no caso dos monofisistas. Isso. Né? A ideia do mono aqui é a ideia de único. E a ideia daqui de física é de natureza, né? Seria então a única natureza. Então, os monofisistas acreditavam que Jesus só tinha uma única natureza. E não duas naturezas, uma divina e uma humana. Né? Então, o problema disso é que um dos maiores expoentes dessa heresia era o Eutico, e esse Eutico afirmava em sua doutrina que Jesus não tinha essas duas naturezas, que Jesus havia sido fundido em uma única natureza, e essa natureza é essa natureza híbrida, a ideia do amalgamar, né? Amalgamar essas duas naturezas, seria essa natureza híbrida. Então, ele não seria nem completamente divino, nem completamente homem. Então, ele não seria nenhuma coisa e nem outra dentro dessa concepção. Então, porque ali não é ideia de união, mas como a gente falou no início, é uma ideia de mistura. Isso. Então, nem seria uma coisa nem outra. E o texto sagrado é muito claro em dizer que Jesus tinha as duas naturezas. Até porque uma mistura ela não pode ser 100%. Não é 100%. Porque tem que ter uma parte e tem que ter outra. Já não dá 100%. Né? Não pode ser completa, na verdade. Outro grande problema, uma má interpretação que se teve nesse momento, também foi o gnosticismo. Isso. Vem de keno, que significa aqui, basicamente, esvaziar-se, né? A ideia de esvaziar, Jesus sim se esvaziou, ou se despojou da sua glória, mas ele não deixa dos seus atributos divinos. Justamente esse gnosticismo aí foi justamente esse teólogo, agora veio a palavra, esse teólogo Franz Delitzsch foi que trouxe essa ideia do gnosticismo alemão.
Então, isso vai se ramificando, porque qual o problema disso? É que eles tiram, então, os atributos, eles esvaziam Jesus dos atributos divinos. Isso. Então, eles esvaziando Jesus do atributo divino, então Jesus é um homem como qualquer outro. E ele, sendo um homem qualquer outro, ele está muito abaixo do Pai, porque afinal de contas ele não é Deus. Se ele esvaziou de todos os seus atributos divinos, então ele deixou de ser Deus. E muito pelo contrário, a gente já acabou de citar que Jesus foi adorado, Jesus perdoou pecados, Jesus parou a tempestade e fez grandes milagres e maravilhas com as suas atribuições divinas. As duas naturezas de Jesus estavam em constante harmonia em todo o ministério de Jesus. Então, essas heresias que estavam, então, surgindo naquele momento, deram origem a essa discussão ao Concílio de Calcedônia, né? Isso. Então, o Concílio de Calcedônia será, então, a resposta para isso. E, professor, para complementar, a coisa interessante a gente estava observando, quando a gente chega em Marcos capítulo 1 e o verso de 21 a 24, interessante que os próprios demônios reconheceu Jesus como a divindade, como o Messias, como o Filho de Deus, como aquele que tem o total atributo de Deus. A gente vai ver isso em Marcos capítulo 1, verso do 21 ao 24. Depois de entrar em Cafarnaum, logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga e maravilhava-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno?" Ou seja, reconheceu, né, que Jesus tinha essa autoridade. Ele continua: "Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Aí a gente, quando vai para Marcos, isso aqui foi Marcos capítulo 1 e o verso 21 a 24. Agora, quando a gente vai para Marcos 5, a gente vai ver outra testificação também, que é a cura do endemoniado gadareno. A gente vai estar em Marcos capítulo 5, do 1 ao 7. Mas eu vou ler só o 7 para a gente ganhar tempo. Eu vou ler o 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes." Ou seja, até os próprios demônios reconheceram a pessoa de Jesus como autoridade e como os mesmos atributos e aquele que tem todo o poder e autoridade. E a gente vai ver diversas passagens, como o senhor já citou algumas aí, e a gente vai ver imensas passagens falando a respeito dessa natureza, essas duas naturezas, a humana e a divina. Tiago vai dizer que eles creem que tremem, né? E para complementar com isso, o texto de Colossenses, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, não é uma parte. Ele não se esvaziou, ele não perdeu seus atributos. Ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Contribuindo para esse texto que você está dizendo, ainda dentro dessa concepção que Paulo está defendendo, 1 Timóteo capítulo 3 e 16, a gente já havia lido esse texto aqui. 3 e 16. Nós já havíamos lido esse texto aqui em outras lições. O comentarista retoma essa referência bíblica para justificar e demonstrar biblicamente essa harmonia dessas duas naturezas em Cristo, né? Versículo 16 do capítulo 3. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, demonstrando aqui que ele foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. E essa união completa das duas divindades, das duas naturezas em Jesus Cristo é uma doutrina bíblica e irrefutável para nós, através daquilo que já estamos discutindo e mostrando aqui no texto.
Amém. Mas só mais um texto aqui para a gente fechar. Mateus capítulo 1 e o verso 23, que está também lá em Isaías capítulo 7 e o verso 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer o Deus conosco. Então, se é Deus conosco, é o Cristo que é o Deus conosco, então ele tem todos os atributos de Deus Pai. Ele é também divino. Então, professor, que aula abençoada, que aula maravilhosa a gente tivemos hoje a respeito, né, dessa natureza, e como o senhor sempre fala e aprendi muito com o senhor, essa frase ficou na mente, dessa união hipostática, né, dessas duas naturezas, essa união não híbrida, né, professor? Não híbrida, né, não misturada, mas essa união hipostática das duas naturezas. Não e são duas pessoas, como a história queria justamente, justificar. Como Nestor, né, aplicou que é duas pessoas, e não é duas pessoas, é uma única pessoa com as duas naturezas, né? Então, essa é a aula que a gente vai estar estudando domingo. Espero que essa aula tenha sido de bênção para a tua vida, né, para a gente poder estar acrescentando. E fica a dica, como a gente falou aqui, faz um geral, né? Eu fiz isso até sábado passado lá na congregação onde eu fui, para trazer também a aula, e eu fiz um geral do que a gente, até a sexta lição, eu fiz esse geral para que o aluno esteja sempre familiarizado com o assunto que a gente está tendo, até porque tem aluno que vem num domingo, falta no outro, né? Aí a gente faz um geral, né, para ele entender de fato a sequência do que a gente está estudando. Então essa foi a aula de hoje. Professor, sou muito grato pela sua volta aqui mais uma vez, né, em projeto aí para a gente dar seguimento a essa lição, e vai ser de bênção. Então espero que esse domingo seja mais um domingo de bênção para a gente estar entre irmãos e amigos e aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Tem alguma obra aí, professor, a apresentar? Só mais uma vez apresentar aqui a declaração de fé da Assembleia de Deus, né, para nós que somos pentecostais, nós que somos da Assembleia de Deus. É importante, é uma matéria importante para que a gente possa fazer o uso dela, estudar e pesquisar, né? Eu estava pensando essa semana, Jefferson, que essa lição nos demonstra que pentecostal gosta de estudar teologia também, né? Então, isso. Então é importante estudarmos, que esse negócio que a gente não gosta de estudar, essa lição vem mostrar ao contrário, que muito pelo contrário, a gente gosta de estudar uma boa teologia. E isso aí que o senhor falou, isso aí dá muita base, dá muito peso naquilo que a gente sempre vem falando a respeito de que a gente precisa estudar as Escrituras, né? A gente precisa deixar de estar pegando esses versículos isolados e ficar jogando palha, jogando água, né, para tudo quanto é lado para a igreja, e de fato não tem um ensinamento sólido, profundo. E a gente está vendo isso nessa lição. Infelizmente eu tenho que falar isso aqui. Agora a gente, como o professor falou, agora a gente está vendo, separando de fato quem de fato tem o conhecimento da palavra e quem não tem. Claro que a gente fala isso aqui com muita humildade, mas tem muita gente tendo dificuldade com essa lição justamente por conta disso. É aquele pregar a respeito e digo isso aqui, pastor, eu digo isso aqui, professor, porque a gente sempre vê isso, né, essas pessoas que gostam de trazer esses lanches para a igreja, né, e sempre querendo ofender os teólogos. E agora a gente vê de fato quem precisa do ensinamento, de fato quem estuda a palavra e quem não estuda, né? Como o professor falou, a gente está vendo a dificuldade que está sendo entre as pessoas com essa lição. Por conta de quê? Por conta de fato dessas pessoas que ficam pegando somente os versículos isolados, né, e ali coloca o que quer dentro do versículo, joga ali as palavras ali para a igreja estar pulando, gritando, aquela euforia toda, e de fato, quando chega um momento desse, a gente vê aquilo que fala o texto, quando separa, né? Aí quando separa é bronca, porque aí de fato vai mostrar de fato a realidade do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Mais uma obra, Jefferson, que eu vou apresentar, as doutrinas bíblicas. Nós já apresentamos esse livro aqui, Os Fundamentos da Fé Pentecostal, de Stanley Horton, e tem um outro também do William
Menezes, que são 2 escritores. É um apanhado geral, uma introdução à teologia sistemática que ele também tem, que é a Stanley Orth, para que os irmãos possam ter conhecimento e base melhor para o conhecimento. Já apresentamos várias vezes esse livro aqui, eu quero retomar, porque eu achei ele fundamental. Eu ia falar justamente dele hoje, de novo, na lição. Está até ali a lição, mas como o senhor já apresentou o livro, a lição desse livro aí. Que é fundamental, tinha dialogado diretamente, a razão da nossa fé, que foi tema da lição de 2017. Isso. Só não estou lembrado em que se foi o primeiro ou terceiro trimestre, mas foi desse ano, 2017, e é fundamental para que a gente possa retomar e reler, estudar a palavra de Deus. E, claro, mais uma vez, a teologia sistemática, histórica e filosófica, a introdução à teologia cristã do Maghreb, é uma boa teologia para que a gente possa estar estudando. Ela, como eu já falei aqui, ela tem 3 partes, uma parte histórica, uma filosófica e uma teológica, e faz um diálogo entre essas 3 partes, demonstrando que é quase impossível estudar a doutrina bíblica sem estudar a história da igreja. Então, estudar a doutrina bíblica tem que sempre estar aliado ao estudo da história da igreja, porque, afinal de contas, para que a gente possa ter um maior conhecimento sobre o que foi os concílios, o que os concílios deliberavam e por que os concílios se dedicaram tanto em deliberar, estudar e debater as doutrinas. Então, essa teologia é uma teologia importante para que os irmãos possam estar estudando mais a palavra de Deus. Amém. Então está aí as obras, está aí a aula. Próxima lição, lição 8, dia 23 de fevereiro de 2025. Jesus viveu a experiência humana. Essa vai ser a nossa lição, né, do dia 23, lição de número 8. Professor, o senhor encerra com a oração para a gente fechar, agradecer a Deus por mais essa aula. Amém. Oremos assim. Pai bendito, nós te rendemos graças, Senhor, por estarmos aqui diante de Ti. Te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para estarmos aprendendo um pouco mais da Tua palavra, nos dá a iluminação necessária, Senhor, para entendermos, para guardarmos a Tua palavra em nosso coração, a fim de não pecarmos contra Ti, Senhor. Abençoe cada professor, cada professora, aluno e aluna, e direção da Escola Bíblica Dominical, estendendo as Tuas mãos. São essas coisas que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o seu momento EBDcast. Fica na paz e te aguardo na próxima aula.